Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Que você possa sentir a presença do Espírito Santo na sua vida. Maravilhosa, hoje eu quero trazer um assunto muito pertinente pra gente. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui o meu som. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema seguinte. Como eu me vejo, o talento que eu escondo. Uau, isso é muito forte, sabe? E eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como você se vê? Não como as pessoas te veem, não como você se comporta ou como você posta nas redes sociais, mas como você se vê de verdade quando você está sozinha. Eu quero fazer essa pausa para você pensar. Como você se vê? Porque muitas vezes a forma como você se enxerga está limitando aquilo que Deus quer fazer através de você. Quantas vezes você diz assim: ah, eu não tenho talento, tem gente melhor do que eu, tem gente que canta melhor do que eu, tem gente que exerce aquela função muito melhor do que eu, e você está o tempo todo se desvalorizando. Como você se vê? Como você se enxerga? Como, como você olha para dentro de você? E às vezes você olha para uma situação, às vezes até por um trabalho, às vezes você está procurando um trabalho, você fala assim: ah, isso aqui não é para mim, eu não dou conta de fazer isso daqui. Você olha para você como uma incapaz, que não dá conta de fazer aquilo que se propôs a fazer. Então a pergunta continua ecoando: como você se vê? E aí, desta forma, você vai ficando mais quieta, você vai ficando mais retraída, você vai se afastando. Mas por que que você se vê dessa forma? Deus quer te usar de infinitas possibilidades na sua vida. Mas você vai se encolhendo, você vai ficando pequena, você até participa das coisas da igreja ou das situações ali do seu trabalho, mas você não consegue se posicionar. Você não consegue se posicionar da forma como deveria se posicionar. Mas eu quero te dizer uma verdade. Uma verdade maravilhosa que eu aprendi nessa jornada de mais de 4 anos. Não é que você não tem talento, é que você não acredita naquilo que Deus colocou dentro de você. Você não se olha da forma como Deus te vê. Você não olha da forma como Deus te criou. E aí você vai se diminuindo, você vai ficando pequena. Eu gosto de falar que, né, em toda essa trajetória, daqui uns dias eu vou trazer sobre isso para vocês. Eu me via tão pequena, sabe? E para que eu voltasse para esse lugar de entender de como Deus me via, eu tive que desconstruir muitas coisas. Eu tive que tirar muitas máscaras de mim mesma para poder ler o manual daquilo que o Senhor colocou em mim. Porque quando a gente vai, por exemplo, eu compro um armário e esse armário precisa ser montado, ou eu compro um guarda-roupa, esse guarda-roupa precisa ser montado. Aqui a gente paga as pessoas para montar, né? Mas nos Estados Unidos isso é muito comum, as pessoas compram e elas mesmas montam. E para montar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ler o manual, não é verdade? A mesma coisa somos nós. Se nós não vamos até aquele que nos criou, que tem todo o manual de sobre nós, de como a gente funciona, como a gente vai se ver como Deus nos vê? Então a pergunta continua ecoando. Como você se vê? Deus quer mudar essa visão diminutiva, sempre diminutiva. E Ele quer fazer de você uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Senhor, olhando a si mesma como Ele te vê. E quando você não se enxerga corretamente, você começa a enterrar tudo aquilo que Deus colocou dentro de você. Você começa a enterrar os seus talentos. E aqui a gente pode falar muito bem sobre a parábola dos talentos. Se você for lá em Marcos,
você vai ler ali que teve gente que multiplicou e teve gente que enterrou. Para quem não conhece a história, ali conta a história de um senhor que foi viajar e deixou ali algumas moedas, né, certas quantias de moedas para cada um dos seus servos, e foram 3 servos. O primeiro servo recebeu, se eu não me engano, 5 talentos. Vamos trazer uma metáfora aqui. Vamos falar que foi 5 talentos. O segundo foi 3 talentos. E o último foi 1 talento. O que recebeu 5 multiplicou para 10. O que recebeu 3 multiplicou para 6. Mas aquele que recebeu 1 talento, vamos colocar aqui um dinheirinho, vamos falar que ele recebeu R$1. Ele simplesmente enterrou essa moeda e não multiplicou. E quando o Senhor ele volta, ele fala: poxa, por que você não multiplicou? E aí aquele servo ainda joga a culpa em cima do seu senhor. Não, porque se eu perdesse, o senhor ia me matar. Vamos traduzir assim. E aí, simplesmente ele não multiplicou aquilo que aquele senhor tinha entregado nas mãos dele. E mesma coisa acontece conosco. Aquilo que o Senhor entregou para você, você tem multiplicado? Ou você não tem multiplicado, você tem enterrado isso? E muitas vezes a gente enterra por medo, por insegurança, por comparação. Uma coisa que eu quero dizer para você: pare de se comparar. Ah, mas porque fulano canta melhor que eu? Tá, fulano é fulano, você é você. Você está no processo, numa jornada. Se você quer melhorar, treine, faça o que for preciso para que você melhore, mas não se comparando com a tua vizinha. Nós mulheres temos muito isso de estar sempre se comparando com outras mulheres. Ah, mas fulana de tal fala melhor do que eu. Mas se você treinar, você também vai ficar muito boa em se comunicar também. Ah, mas fulano de tal tem essa habilidade. Tá, mas fulano de tal é fulano de tal. Você é você. Você precisa desenvolver as suas habilidades, entender aquilo que o Senhor colocou dentro de você. E se autorresponsabilizar para que você consiga desenvolver esses talentos. Então a pergunta que ecoa: como você se vê? E talvez hoje o seu talento não está sendo usado porque não é porque você não tem, mas sim, você tem ele, todos nós temos talento, mas por medo, né? Como eu disse aqui, por insegurança, por comparação. Talvez você pense, né, que você não é boa o suficiente. Mas se você acolhe, você é uma pessoa que acolhe as pessoas, que ama as pessoas, isso é um talento. Chega alguém, você é hospitaleira, você já vai lá, faz uma comidinha, você já recebe. Ah, se a pessoa não tem um lugar para ficar, você já chama para poder ficar na sua casa. Isso também é um talento. Você ama servir as pessoas, você gosta de cuidar dos doentes. Isso também é um talento para a honra e glória do Senhor. Você gosta de organização. Isso também é um talento, porque você é uma pessoa bem organizada, você consegue organizar as coisas de Deus, você consegue organizar a sua vida, você consegue ajudar as outras pessoas a se organizar, porque o nosso talento nunca vai ser só sobre nós, mas sempre será sobre o outro, será sobre a outra pessoa. Então, o que eu e você temos feito com esse talento? Como eu me vejo? Eu tenho escondido os meus talentos porque eu me vejo de uma forma que não coincide com aquilo que Deus fala, daquilo que Deus me vê? Isso também, gente, é talento, isso também é ministério. A gente espera grandes coisas, a gente espera, assim, estar visível nas plataformas. Mas às vezes o teu talento não é sobre a visibilidade, não é estar em palcos. Mas às vezes é estar cuidando dos seus filhos, cuidando da sua casa, cuidando da sua família, sendo excelente no teu trabalho. Então, como você se vê? O problema não é o talento, mas é a forma como você se enxerga. Sabe, eu me enxergava com muita inferioridade. Eu achava assim que as pessoas sempre estavam sendo melhor do que eu. E até hoje, se eu não cuido disso, se eu não estou aos pés de Cristo todos os dias, eu volto para esse lugar achando que as pessoas sempre fazem melhor do que eu. E aí eu me inferiorizava muito. Ai, coitadinha de mim, eu não consigo fazer. Ai, fulano de tal faz melhor.
Mas estando nesse lugar da presença do Senhor, eu pude entender que eu sou capaz porque Cristo está em mim. Ele me capacitou, Ele colocou talento, assim também como Ele colocou talento em você, maravilhosa. Linda! Ele colocou talentos em você, Ele te enxerga muito maior do que você se enxerga. E porque quando você se vê pequena, você vive pequena. Mas o reino de Deus, ele não nos enxerga desta forma. O reino de Deus, ele não existe alguém sem importância. No reino de Deus, não tem essa distinção. Ah, que fulano de tal é melhor. Não. Cada um tem o seu valor. Talvez o seu valor seja apenas de organização. Você tem um valor no reino de Deus. Uau! Uau! Cada um aqui tem um papel. E quando você não se posiciona, o corpo sente falta. Então hoje não é sobre descobrir algo novo, mas é sobre parar de esconder aquilo que você já tem. Deus não está esperando você ser perfeita. Uma das coisas também que acontece muito com nós que somos mulheres, né? A gente quer as coisas com perfeição. E a gente não vai ser com perfeição, às vezes é simplesmente fazer e no meio do caminho você vai se aperfeiçoando, no meio do caminho você vai fazendo com que aquilo seja melhor cada vez mais. Deus só está esperando que você se posicione. Se posicione nesse lugar. Se posicione no secreto de falar assim, Deus, eu não sei nem mais como que eu me enxergo. E se você consegue ter essa noção de como você se enxerga, fala, Deus, eu me enxergo com tanta inferioridade. Senhor, eu me diminuo tanto. Deus, eu acho que eu não sou capaz disso. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor colocou uma capacidade infinita dentro de mim. Pai, me ajuda a me enxergar como o Senhor me enxerga. Me ajuda, Senhor, a ler esse manual de como eu funciono. Comece a falar isso para Jesus, porque Ele nos ouve, Ele nos cuida, nos mais simples, nos mais detalhados. Ele nos cuida. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Então Deus está vendo tudo, mesmo quando ninguém vê cada detalhe, cada entrega. Mas chega um momento que já não dá mais para viver escondida. Eu quero contar aqui um pouquinho desse processo de fazer os vídeos. Já vem muito tempo que eu quero fazer vídeos e eu vou sempre adiando isso. E passando por algumas situações e alguns processos e na minha intimidade com o Senhor, eu tenho certeza que chegou o momento de eu fazer. Eu simplesmente estou aqui fazendo. Não são os melhores vídeos, mas eu não me importo com isso. Sabe por quê? Porque eu quero que você também viva as mesmas transformações que eu vivi e que ainda vivo. Eu precisei entender como eu me enxergava. E ainda assim, até hoje eu ainda preciso que o Senhor, que o Espírito Santo traga clareza de como eu me vejo. Mesmo quando as pessoas olham para mim e falam tantas coisas, mas eu precisei sair desse lugar da caverna para falar de Cristo, daquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Por isso que você precisa estar no secreto, porque você precisa entender as estações que o Senhor tem com você. Eu passei sim pelo tempo da caverna. Agora está sendo um tempo de trazer luz para que você possa entender aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. O Senhor quer fazer muito mais, mas você precisa estar disposta, você precisa estar no secreto. E nesse momento eu quero conduzir você para uma oração. Feche os teus olhos aí onde você está. Eu vou erguer um pouquinho o volume dessa música tão maravilhosa. Ah, Jesus, como é maravilhoso te servir. Jesus, como é maravilhoso, Jesus, te servir. Paizinho querido, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Jesus, tu és maravilhoso, Jesus. Tu és grandioso, tu és bom, tu és perfeito. Tu és maravilhoso e nesse momento eu gostaria, Espírito Santo, que o Senhor visite cada uma dessas mulheres que vão assistir esse vídeo. Pai, que o Senhor mostre para elas, Pai, o que elas estão escondendo.
Ore aí e fala assim, Jesus, o que eu estou escondendo? Pai querido, traga clareza. Jesus, traga clareza de tudo aquilo que eu estou escondendo. Feche os seus olhos e fala isso para Jesus agora. Fala, Jesus, o que eu estou escondendo? Por que eu estou escondida? O que eu preciso, Jesus, trazer para fora? Jesus, me faça me enxergar como o Senhor me enxerga. Ora. E a essência és tu. A essência és tu. Ah, Jesus, nos mostra, Pai. Pai, habita dentro de nós e nos mostra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a nos enxergar como o Senhor nos vê. Senhor, tira todo o medo. Senhor, tira toda a insegurança. Senhor, tira toda a comparação. Senhor, tira toda a inferioridade do nosso coração. Senhor, tira toda a ferida, Pai. Nos ajuda, Pai, a florescer no Teu jardim. Pai, que as borboletas possam vir, Pai, possam pousar em nós, porque nós somos as Tuas flores, o Teu jardim, Jesus. Nós somos os Teus jardins. Jesus, obrigado pelo Teu sangue derramado na cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Jesus. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça resplandecer sobre o seu rosto a glória dEle. E que a partir de hoje você possa buscar a presença dEle. Que a partir de hoje você possa se ver como Ele te vê. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.